Então, eu preciso entender esses dois tipos de linguagem. Passado esse primeiro ponto, agora a gente vai para as tipologias de verdade. Aquilo que você precisa, agora vamos para o formal. Primeira coisa que a gente precisa é entender a diferença entre tipos de textos e gêneros textuais. Qual é a grande diferença? O tipo de texto significa a função que o texto vai ter. Qual é a função que você quer, que você precisa? Você precisa olhar para o texto com uma determinada função. O texto se presta a determinadas funções. Isso são chamados tipos textuais. Tá? E o gênero textual? O gênero textual está ligado à intenção. Qual é a intenção do cara na hora de produzir o texto? Então vamos lá. Eu posso escrever um artigo de jornal. Um artigo. Um repórter vai lá e escreve um artigo. A intenção dele é, provavelmente, criticar ou fazer um comentário sobre determinada coisa. Isso é a forma como ele... É a intenção que ele tem em produzir o artigo. Mas em qual forma ele produziu esse artigo? Aí depende. Ele pode, por exemplo, contar uma historinha. Se ele estiver contando uma historinha, ele está fazendo uma narração. Ele pode, por exemplo, expor fatos. Ou seja, ele pode estar fazendo uma dissertação. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, que a função do texto e a intenção que um texto tem são coisas diferentes. Né? Eu posso, por exemplo, dar uma aula para vocês de uma maneira totalmente diferente do que eu estou fazendo. Isso aqui eu estou fazendo uma aula expositiva. Eu poderia, por exemplo, fazer uma música. Já viu o professor que faz música e tal? Sim. É outra história, continua sendo uma aula. Mas, na verdade, eu utilizei o quê? Uma outra intenção. Quer dizer, perdão, a intenção é a mesma, mas uma outra função. A linguagem, ela adquiriu uma função diferente. Tem gente que adora estudar ouvindo musiquinha, tem gente que não gosta. Né? Eu, por exemplo, nunca fui bom nesse negócio de musiquinha. Musiquinha nunca foi comigo. Eu não gravo nem a música que eu preciso, então a outra piorou. Tem gente, mas eu tinha amigos que assim, era muito mais fácil. Então, assim, são intenções. O professor, ele precisa ter recursos diversos para te falar uma mesma coisa. Então, tudo faz parte do jogo. Então, beleza. E agora vamos dividir, então, isso. Vamos lá. Tipos de texto, propriamente dito, que é o que vai nos interessar. Quais são os tipos de texto? Eu tenho, primeiro, o texto narrativo. O que é um texto narrativo? O texto narrativo é aquele texto que tem os seguintes elementos. Ele tem um narrador. Quem é o narrador? É aquele que conta a história. Então a voz que está contando lá a história, a gente chama de narrador. Que pode ser em primeira ou em terceira pessoa. Pode ser o que é isso? Pode ser uma personagem que está contando a história, ou pode ser uma pessoa que não está na história contando a história. E quando essa pessoa não está na história, o chamado narrador de terceira pessoa, ele pode ser um narrador observador. O que é isso? Ele só conta a história e mais nada. Ou pode ser um narrador onisciente. O que é isso? Ele conhece o pensamento das personagens. Então, ele é um narrador que ele conhece a formação de todos os personagens. Além do narrador, eu tenho meus próprios personagens. O que são os personagens? São aquelas figuras que se criam no texto para contar o próprio texto. Então, o que eu estou dizendo para você? Mesmo que seja a voz do narrador a contar uma narração, essa voz fala sobre quem? Sobre personagens. Então, se você abriu lá um texto, você viu que tem personagem. O que é personagem? Tem pessoas ali, pode ser personagens reais ou imaginários, porque personagem real também é personagem. E aquilo ali trata-se de uma narração. É uma narrativa. E aí ela tem narrador, personagem, tem um enredo. O que é um enredo? O tema dela. Quer dizer, ela fala sobre o quê? Tem o tempo, que é quando ela acontece, né? E tem o espaço. O que é o espaço? Onde ela acontece. Então, quando aquela história de criança, era uma vez... Tem tempo? Tem. Tempo passado.
Ah, em qual lugar tem? Ah, em algum lugar. Tem tempo? Tem. Em qual lugar? Algum lugar. Ou seja, não precisa necessariamente ser um lugar específico. Eu preciso te mostrar que a narrativa ela possui esses elementos. Não existe narrativa sem esses elementos. Esses elementos são chamados elementos formadores da narrativa. Além disso, o que a gente precisa saber a respeito de uma narrativa? Existem 3 tipos de discurso da narrativa. Existe o discurso direto, tudo isso tem na apostila que eu botei lá, tá? Existe o discurso direto, que é quando a própria personagem fala na história. Existe o discurso indireto, que é quando apenas o narrador fala. Ele conta, ele fala sobre os personagens. E existe o discurso misto, ou chamado indireto livre, que é aquele que mistura. Ora o narrador conta, ora a personagem fala. Ele conta um pedaço da história e logo em seguida ele permite que o personagem apresente 2 ou 3 falas, ou 3 diálogos. Ou seja, ele mistura as 2 coisas. Então, você também existe, no caso do texto narrativo, os chamados discursos. Esses discursos podem ser direto ou indireto. E aí, ou os 2 ao mesmo tempo, que eu chamo de indireto livre. Então, todas as vezes que eu olhar para um texto e encontrar esses elementos, eu sei que se trata de um texto narrativo. Beleza? Vamos para o segundo, o descritivo. O próprio nome já diz. O que seria um texto descritivo? É aquele que descreve, que fala sobre detalhes. Existe uma narrativa descritiva? Existe. O cara pode estar contando uma narração, mas ao mesmo tempo ele parou lá num fato e descreveu, por exemplo, era uma casa. Existe até poesia descritiva. Aquela que a gente, era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia entrar nela, não, porque na casa não tinha chão. Essa é muito velha. Essa denuncia a idade. Mas olha só, mas é uma descrição. Ele está descrevendo. Olha que interessante. Olha só, eu juntei um texto descritivo com um discurso indireto, que é só ele que fala, né? E uma conotação, tudo junto, ao mesmo tempo. Eu dei uma prova uma vez numa turma e o texto que eu utilizei foi esse. E uma das perguntas era: a casa existe ou não existe? Era uma interpretação textual. E uma das perguntas, eram várias perguntas, mas eu só me lembro dessa. Porque uma das perguntas era: essa casa existe ou não existe? Né? Ali. E aí houve várias respostas. Então, quando ele no final ele acaba com a questão. Era só você ler a última frase. Na Rua dos Bobos, número 0. Existe alguma casa número 0? Em lugar nenhum existe uma casa número 0. Então, ou seja, no finalzinho, tinha um acabamento de que a casa não existia. Então eu precisava encontrar. Por quê? Aí olha que interessante. Se eu estou falando a casa, parece que ela existe. Sim. No final, lá no finalzinho do texto, o acabamento permite que a casa não existia. Mas você precisava decodificar essa mensagem. Por quê? Porque era algo totalmente figurado. É um texto de linguagem figurada. Se eu trouxer a linguagem figurada para a linguagem real, para a linguagem denotativa, eu vou ter dificuldade de entender o que o cara está querendo dizer. Então, a letra de música é um inferno. A letra de música é terrível. Porque também ali tem várias nuances que são conotativas e tal. E a descrição, ela é algo que, quando bem feita, ela tanto apoia textos denotativos, claro, você pode estar descrevendo de uma maneira física, concreta, algo, como você pode estar descrevendo algo de uma maneira muito lúdica, muito, muito figurada. Né? A gente faz muito isso de estabelecer muitas figurações. O texto descritivo, ele pode tanto seguir aspectos do texto narrativo, quanto pode seguir do texto dissertativo. Depois eu vou falar do dissertativo. Ele pode seguir as 2 coisas. Então, qual é a diferença principal dele? É a forma como ele detalha seres, objetos, situações.
Então, quando uma coisa dentro do texto narrativo, descritivo, você vai encontrar muito adjetivo. Porque o adjetivo ele é utilizado para fazer o quê? Para você esmiuçar aquilo ali, ó. Então você precisa de artigo, você precisa de pronome, você precisa de adjetivo, que é para você tornar algo. Por exemplo, uma coisa é você falar assim, ó, um carro. Outra coisa é você falar assim, o carro, já é diferente. O carro vermelho, já é mais informações ainda. O carro grande e vermelho, mais uma informação. E você pode colocar N situações para descrever um objeto. Isso você está fazendo o quê? Você está fazendo uma descrição. Quanto mais detalhado você descrever, isso é a finalidade do texto descritivo. Injuntivo. O que é um texto injuntivo? Texto injuntivo são aqueles textos escritos para poder te ensinar alguma coisa. Dá licença, professor, lá no material tá os exemplos? Tudo isso, eu tenho um exemplo de cada um. Show. Sim. Tanto é que tem quantas páginas? 58. Tem 58 páginas. A Bia de Luna tem uns exercícios embaixo. Então, aí olha só, o injuntivo, o que é o texto injuntivo? É aquele texto que te ensina alguma coisa ou te dá uma ordem, faz um pedido. Qual é o principal texto injuntivo que a gente sempre encontra por aí? A receita culinária, por exemplo. Receita culinária é um exemplo de um texto injuntivo. Quebre ovos, coloque não sei aonde, unte a forma. Ou seja, ele está te dando os dados para você poder produzir alguma coisa. Isso é um exemplo de texto injuntivo. Manual de instrução. Manual de você pega aí de qualquer aparelho elétrico, é um texto injuntivo. Você vai olhando ali, são textos que servem para te ensinar, para te dar dicas e tal. Aí você vai perguntar assim, qual é a principal característica do texto injuntivo? A principal delas, verbos no modo imperativo. Todo texto injuntivo, os verbos são descritos no modo imperativo. Porque se eu estou pedindo para você fazer alguma coisa, ou dando uma ordem para que você faça aquilo ali, qual é o modo verbal que indica isso? É o modo imperativo. É o modo da ordem ou pedido. Qual a diferença de ordem e pedido? A entonação. Os elementos que vêm junto dele, por exemplo. Se eu falo assim, ó, pegue isso, é uma ordem. Se eu falo assim, ó, pegue isso, por favor, já passa a ser um pedido, embora o verbo seja o mesmo. Então tá bem uma nuance entre ordem e pedido, depende da sua entonação, se for no caso da oralidade, depende dos elementos que traz junto com ele. Então, mas de qualquer maneira, está no imperativo, mandando fazer alguma coisa, é texto injuntivo. Tá? E por último, e aí eu deixei ele por último de propósito, nós temos o raio do texto dissertativo. Por que eu deixei ele por último? Porque, na verdade, é o que cai em maior quantidade. Ele é o que... porque o que acontece? Todos esses aqui, é basicamente simples você identificá-lo. No caso do texto dissertativo, ele é muito amplo. Ele tem um aspecto muito amplo. Então a gente precisa entender isso. A primeira coisa que a gente precisa entender do texto dissertativo é que ele não tem enredo, ele tem um tema. Então, quando eu leio um texto dissertativo, ele tem um tema. O que é tema ou tese? Dependendo aí, você pode escolher o que você quiser. O texto dissertativo, ele dá conta de uma informação maior. Então, por exemplo, eu posso fazer um texto dissertativo sobre a educação no Brasil. Então eu vou falar o texto inteiro sobre educação. Vou falar sobre o que é, o que, como, quando, onde, por quê. Vou concordar, vou discordar, vou fazer várias coisas diferentes. Então, em cima desse tema principal. Então, o texto dissertativo, tá, ele é um texto escrito para exaurir. O que é isso? Para dar ao máximo de informações sobre o tema que ele se propõe. Esse é o caso.
Só que existem vários tipos de dissertações. Por exemplo, numa prova de redação, existem 2 tipos básicos de texto dissertativo. Existe o texto dissertativo expositivo. O que é o texto dissertativo expositivo? É aquele que eu não coloco nada sobre o que eu acho do tema. Não é nem que eu não coloco argumento, eu não preciso fundamentar a argumentação. A finalidade do texto dissertativo expositivo é apenas apresentar o tema. Só. Eu vou falar sobre ele. Então, eu faço uma exposição. Por exemplo, aqui, se fosse um texto, seria um texto dissertativo expositivo. Eu estou apenas falando sobre interpretação textual. Eu não estou dizendo que eu concordo, que eu discordo, se isso é melhor do que aquilo, não. Interpretação é melhor do que a matemática, ou pior do que... Não, eu não estou fazendo juízo de valor. Eu só estou expondo para vocês o que é uma interpretação textual. Então, é um texto expositivo. 80% das aulas didáticas são textos expositivos. A gramática, por exemplo, de língua portuguesa, que vocês podem estudar, é um exemplo de um texto dissertativo expositivo didático, porque ele também tem a função de ensinar, mas é expositivo. Embora a gramática é diferente do livro didático. Qual é a grande diferença da gramática? Porque o livro didático, além da informação, ele está preocupado com os recursos que ele está utilizando para que você entenda ou não a disciplina. Por isso que os livros didáticos, eles seguem o quê? Uma lógica de acordo com a faixa etária. Você pega um livro do ensino médio, é totalmente diferente do Fundamental 1. Os recursos são utilizados. Por exemplo, você estuda verbo no ensino médio, estuda verbo no 6º ano, de maneiras totalmente diferentes. Porque os recursos utilizados são outros. No caso da gramática, não, ela é uma só. Então ela é muito mais expositiva. Tu tem que olhar e se você não entender o que está escrito ali, sinto muito, porque você não está preparado para a qualidade do texto. Mas ele não vai mudar o texto porque você não entendeu. Diferente do texto do livro didático, que faz isso. Então, você tem o expositivo. Mas além do expositivo, você tem o argumentativo. Que seria o texto dissertativo argumentativo? O próprio nome já diz. É aquele texto que você tem que fundamentar argumentos. Argumento não é opinião. Argumento é aquilo que você fala, que você mostra, embasado de algo que se pode comprovar. Temos que tomar muito cuidado com isso, porque às vezes as pessoas muitas vezes é a minha opinião. Não é a sua opinião. É algo que pode embasar. Porque hoje em dia, infelizmente, a gente vive num mundo onde a ignorância se sobrepõe à clareza de pensamento, de realidade. Cada um tem a sua profissão. O cara estudou pra caramba para ser professor de direito, educação física e parará. Aí o cara vai na aula do professor de educação física e quer dar aula para ele. Isso acontece muito. Quer dizer, o cara estuda 10 anos de língua portuguesa e o outro vai lá e quer dar aula para ele de língua portuguesa. Né? E todas as profissões acontecem. Aí o que acontece com isso? A gente começa a confundir opinião com argumento. E aqui que a gente tem que tomar cuidado com isso, porque esse é a maior quantidade de texto. Vou mostrar depois lá para vocês, já nos exercícios. Essa é a maior quantidade de texto que vocês vão analisar. O texto dissertativo argumentativo. Por que ele é a maior quantidade? Porque é ele que faz você pensar. É ele que faz com que você tem que descobrir o que está escrito ali, porque ele trabalha com o quê? Com uma problemática. Então é esse o texto que você precisa analisar com maior profundidade. Por exemplo, o que é diferente? Aí eu falei, é diferente achar de argumento. Por exemplo, eu posso não gostar de chocolate. Não gosto de chocolate. É um direito meu não gostar de chocolate. Aí agora a pergunta aí eu faço a pergunta para vocês assim: o brasileiro gosta de chocolate ou não gosta de chocolate? O que vocês acham? Se você falar assim, o brasileiro,
Ele gosta de chocolate ou ele não gosta de chocolate? Ele gosta. Entende a diferença? Eu posso não gostar, mas se alguém me perguntar, o fato de eu não gostar não significa que os outros não vão. Aí, como é que eu sei isso? Apresenta dados. Vamos lá, vamos apresentar dados. Quer dizer, a quantidade de venda de chocolates, né? Todo lugar tem chocolate. Quer dizer, tu acha que se ninguém gostasse, se a minoria gostasse de chocolate, tinha tanto gente vendendo chocolate? Não. A estatística, né? Exato, isso aí. Então, isso é argumento. Eu vou provar. Ó, vou provar a partir de estatística, a partir de estudo, a partir de reportagem. Várias coisas eu posso usar. Isso são chamados de argumentos. O cara hoje estava vendo a reportagem, fazendo essa aula aqui para vocês, aí na hora do almoço, eu ouvi a reportagem do cara falando sobre as vacinas, né? Tá, o cara, vacinação. Antigamente, 95%, nós chegamos a ter 98% da população vacinada, infantil vacinada. Hoje, a gente tem, em alguns estados, tem 62%. Absurdo. 62%. Aí o cara fala, mas, pô, vacina faz mal. Beleza, vamos analisar os fatos. Vamos analisar os fatos. Como é que era antes da vacina e depois da vacina? Não dá para comparar. Aí o pessoal fala, pergunta a alguém, é porque as pessoas... O que acontece? Durante 50 anos, uma doença foi erradicada. Ou seja, quem tem menos de 50 anos para cá nunca teve contato com essa doença. Então, basicamente, fica distante do problema. E aí começa a fundamentar coisas que não tem. Se você pegar uma pessoa aí com 80, 90 anos, que esteja lúcida ainda, vai se lembrar, em toda casa tinha uma criança que morria antes dos 5 anos de idade. Porque era fato, a mortalidade infantil era altíssima. O que acabou? O que diminuiu a mortalidade infantil? Uma das coisas. Vacina. Isso é dado, é fato. Você pode falar, mas eu posso discordar de várias coisas da vacina. Pode fundamentar em várias coisas. Pô, isso aqui foi errado. Isso aqui pode. Basicamente, mas o fato é, você não pode dizer que fez mais mal do que bem. Entende isso? Remédio. O remédio tem efeito colateral. Me explica, me mostra um remédio que não tem efeito colateral. Todos terão. Todos os remédios têm efeitos colaterais. Até porque está escrito lá, droga. É droga. Droga por quê? Porque, né? Só que o que o cara estuda? O cara estuda o seguinte, os efeitos, assim, quais são os efeitos? É mais benefício ou mais... Tanto que é feito o teste antes de... Exatamente. Em nenhum momento o cara diz que não tem risco. Não. Ele só diz o seguinte, ó, mediante dos benefícios, vale a pena tu correr o risco. Tu tá morrendo lá. Infecção no pulmão. Pô, a bezetacil é uma troça que ela arrebenta com várias coisas do teu organismo. Pô, mas é inegável que o cara que tomar vai melhorar no pulmão. Se naquele momento é aquilo que tu tá precisando, o cara vai lá e vai tomar. Entende como é que você precisa entender esse tipo de raciocínio? Sim. Eu sou alérgico à penicilina. Cara, quando eu já peguei pneumonia umas 2 vezes, cara, é horrível, é um inferno, porque tem que ficar internado, tomar aquele negócio do soro, porque é fraco demais, porque tu não pode... Então, aí o cara que não vai lá e toma e fica bom, não é um benefício, é um benefício. Então, quando você vai olhar um texto desse, o que você vai ter que olhar? Quais foram os argumentos apresentados pelo cara? Esse texto é embasado em argumentos ou ele não tem argumento? Por que eu estou dizendo isso? Porque é isso que a gente precisa olhar no texto e enxergar. Eu preciso descobrir, quando a gente for partir para a análise em si, é isso que tu vai encontrar lá. Você vai encontrar assim, ó, lá em cima o cara vai dizer assim, o que é? Ele vai fazer assim, ó. Vem exatamente assim, o texto vem assim, ó, o que é? Ou seja, ele vai te apresentar o tema. Em seguida, ele vai te dizer assim, ó, qual é a relevância disso, de eu estar falando para você isso? Então, num segundo momento, ele vai te mostrar a relevância do tema. Ele vai te mostrar a relevância do tema. Em seguida, ele vai te mostrar os argumentos que ele utilizou para defender um certo ponto de vista. Defender ponto de vista, como eu já estou dizendo, não é a opinião. Você está defendendo o ponto de vista. Depois da defesa do ponto de vista, você tem que fazer o quê? Basicamente, iniciar uma resolução do problema, ou pelo menos pensar em algo, uma solução e tal. Então é assim que você vai fechar. Embora essa solução, eu coloco um asterisco, por quê?
porque o cara é obrigado a dar uma solução? Não. Se o texto for expositivo, ele não vai entrar na solução. Ele vai só retratar o problema e aí, ó, toma que o filho é teu. Eu não quero saber de resolução desse problema. Mas você precisa enxergar isso nas entrelinhas, utilizando todos esses recursos. Então você vai ter esses tipos textuais. A gente precisa saber quem é quem. Depois que a gente descobre quem é quem, que a gente consegue entrar na análise em si. Aí, passando para os gêneros textuais. Como eu disse, é só a intencionalidade. Então eu posso ter um gênero textual escrito dessas diferentes formas. Eu posso, por exemplo, ter um poema no formato de um texto injuntivo. Então, quer dizer, a minha intenção é o quê? É lírico. Mas a qualidade, o tipo de texto que eu escolho pode ser um desses aqui. Eu coloquei ali que são expressões comunicativas. São diferentes expressões comunicativas. O que é isso? São diferentes formas de você se expressar. O gênero textual, diferente do tipo de texto, ele significa as diferentes formas que você tem de se expressar. Então, nós, seres humanos, a gente precisa de formas diferentes de expressão. Né? A arte é uma forma diferente de expressão. Então, a gente utiliza de formas diferentes para expressar uma mesma coisa. Nós somos iguais, mas na forma de expressar, nos sentimentos, ao mesmo tempo, nós somos o quê? Individuais. A gente precisa de formas diversas de expressão. E, quando eu digo expressão, a gente pode pensar só na parte oral e tal. Não, na parte escrita isso também acontece. Porque o que é a parte escrita, senão a materialização? Coloca no papel aquilo que a gente está pensando. Então, esses são os gêneros textuais. E quais são os principais? Crônica, conto, romance, poesia. São tipos de expressões que têm intencionalidades diversas. Tá? E até aqui tudo bem? Tá dando para entender? Legal? Se eu estiver muito rápido, vocês podem falar que eu paro. É porque como a quantidade de informação é grande, não dá para a gente poder perder muito tempo. E aí, isso tudo está muito bem explicado aí nessas 50 e tantas páginas. Tudo que eu estou dizendo aqui está escrito com exemplo, tá? Um de cada. Aí vamos lá. Vamos para a parte física agora. Agora que já falamos sobre o macro, vamos para o micro. O que é isso? Vamos analisar de dentro o texto. Quando a gente está lendo um texto, a gente olha para ele e a primeira coisa que a gente pensa é: qual é a minha forma de enxergar aquilo que está escrito? Não é isso? Quando você lê um texto, por que a gente considera às vezes que um texto é muito fácil ou muito difícil? Ele é muito fácil quando o tema é muito comum para você. Quer dizer, tu sabe tudo sobre aquilo ali. Então ele acaba sendo um texto fácil. Quando que ele é muito difícil para você? Quando ele é um texto que conta coisas que você nunca ouviu falar. Né? Primeiro lugar é isso. Segundo lugar, quando a linguagem é muito rebuscada, muito formal, muito específica, ele é difícil de leitura. Quando você usa um vocabulário mais tranquilo, ele acaba se tornando mais fácil. E como que isso acontece? A gente precisa enxergar no texto essas 3 etapas que qualquer texto tem. Eu até brinco lá em casa com a minha filha. Tenho uma filha que é advogada, terminando agora, e aí ela tá falando, ela escreve muito bem, e aí eu converso com ela sobre isso. Eu acho que essas 3 coisas não servem nem só para interpretação, não servem para a vida. Existem 3 etapas para você decodificar uma coisa. Que aí na gramática, o autor brilhantemente dividiu em 3 pontos. Primeiro, o que está posto. Então, quando eu olho um texto, a primeira coisa que eu enxergo é aquilo que está posto. O que está posto? É aquilo que está na cara. Se eu digo assim, ó, o presidente assinou a lei hoje. Isso é o que está posto. Quem assinou? Presidente. O que ele fez? Assinou.
Assinou o quê? A lei. Isso é o que está posto. Ninguém pode contestar isso. É o que está posto ali. Aí você tem que utilizar. Se for uma pergunta, por exemplo, o presidente assinou a lei, aí colocou lá um ponto de interrogação. Significa que ali não é uma afirmativa, é uma pergunta. Então já mudou totalmente a minha forma como eu enxergo aquilo que está posto. Quer dizer, eu fiz uma pergunta, ele assinou ou ele não assinou? Então, assim, isso é o que está posto, é o que está escrito. É aquilo que tu olha no texto. A gente nem chama isso de interpretação, porque não é interpretação. É uma espécie de uma decodificação do que está escrito ali. Depois já vamos ver os nomes certinho, que é a segunda parte da aula. Então, o que está posto é o que está ali. Eu leio, pimba, acabou. E o pressuposto? Vamos lá. O pressuposto é aquilo que continua, está ali, escrito, mas não está escrito de cara. Não está escrito de cara. O que eu preciso? Eu preciso entender o que está escrito para chegar até o significado do que o cara quis dizer. É o famoso quis dizer. O que ele quis dizer com isso? Ou seja, as informações estão ali, mas você precisa articular aquelas informações para chegar de fato ao que ele realmente quis dizer.